Bom, existem várias maneiras de ser feliz, né? Sobre esteroides anabolizantes e tatuagem. Nós vamos falar aqui com o Dr. Bernardino Santi, que é da Associação Brasileira de Estudos de Combate ao Doping. Vieram aqui alguns rapazes que admitem ter usado esteroides anabolizantes e vão dizer o que aconteceu com eles. Vamos começar com o Enzo. Enzo Perondini, que foi 16 vezes campeão brasileiro de levantamento de peso e musculação e tem mais de 180 troféus na prateleira. Nós temos um vídeo do Enzo, que a gente já pode colocar no ar. Você tomava esteroides anabolizantes, Enzo? Fala no microfone, por favor. Usava. Durante a minha carreira eu fiz uso de anabolizantes e sofri sérias consequências com isso. Você parou de tomar? Parei de tomar fazem 12 anos. E o que você sofreu por ter tomado esteroides anabolizantes? Olha, teve várias consequências, mas a mais grave de todas foi no ano de 98, que eu tive câncer de fígado, nefropatia nos rins e praticamente eu passei muito perto da morte. Eu fui até desacreditado pelos médicos. Isso tudo em função dos esteroides anabolizantes? Exatamente. E você conseguiu vencer esse câncer? Consegui, graças a Deus. Graças a Deus. Agora, doutor Bernardino Santi, por que o fígado é atacado pelos esteroides anabolizantes? Bom, Gugu, primeiro quero agradecer o convite, a oportunidade de passar para a garotada os riscos que eles correm, né, em usando substâncias inadequadas. Quero mandar um abraço para o Alexandre Pagnani, que é o nosso presidente da associação, está se recuperando de uma cirurgia, um abraço para ele aí. E também contente de ver o Perondi aí com a gente, né? Olha, os esteroides anabolizantes, é importante de passar o conceito que anabolizar é melhorar, é incrementar, construir, né? O nosso corpo está em constante mudança desde que nós nascemos. Então, as células são regeneradas, elas morrem e renascem. Então, nós temos o catabolismo, que é a degeneração celular, e o anabolismo, que é a construção. Então, anabolizar, esse termo, às vezes ele fica estigmatizado, porque muita gente acha que é errado tomar anabolizantes. Anabolizantes podem ser proteínas, por exemplo, alimentos, algumas substâncias que são perfeitamente naturais e previsíveis na nossa alimentação. Agora, o esteroide anabolizante, esse sim, ele é um derivado da testosterona, que é um hormônio masculino, né, fabricado nos testículos. Agora, isso existe normalmente no corpo do homem. O grande problema é que o esteroide anabolizante ele é utilizado de uma forma inadequada, até de forma exagerada, provocando lesões, né? E você falou do fígado, porque o fígado ele é a nossa usina principal, né? O órgão principal e que realiza vários processos de metabolização, de construção de substâncias, enfim, é um órgão muito importante e por ali passam todas as substâncias ingeridas. Quando você coloca esteroides anabolizantes exógenos, ou seja, de fora do organismo, ele vai ser metabolizado pelo fígado e muitas vezes vai sobrecarregar. E você pode aí, por conta disso, alterar, depois a gente pode falar mais à frente, várias funções do organismo e, obviamente, você pode provocar cânceres, tumores, etc. Vamos falar do Hiroki Nishiyama, né? O Hiroki é um caso em que ele disputou vários campeonatos de fisiculturismo, parou com os esteroides anabolizantes há 2 anos, também teve sérios problemas de saúde, não é isso, Hiroki? Isso. Eu parei, comecei Fala bem pertinho do microfone. Então, comecei a musculação mesmo 3 anos e meio atrás, né? E fiz o uso no primeiro ano, né? E foi nesse ano que apareceu esses sintomas aí. Queda de cabelo, né? Queda de cabelo. Queda da produção de testosterona, né? Natural, endógena, né? Sei. Verdade que você também teve perda de libido? Bom, perda de libido durante não, né? Porque durante o uso de anabolizante você tem a libido aumentada, né? Devido a ser derivado da testosterona. Certo. Agora, ginecomastia, Isso. aumento das mamas. Isso. Né? Você teve isso? Bom, eu tive, né, durante o uso e depois do uso também. Porém, fiz um tratamento com medicamentos, né, e amenizou. Só que ele fica mais dilatado só no calor, entendeu? No clima assim ele fica normal. A gente assim. pode ver? Bom, é que ele não dá pra não mostra, né? Não mostra? Não fica aparente. Não fica Ele aparente. fica mais durinho, né, a glândula aqui. Agora, os esteroides anabolizantes, eles afetaram principalmente a sua vida sexual? Bom, que nem eu disse, durante nunca, né? E logo depois desse primeiro ano de uso, eu já entrei com tratamento, entendeu? Com o médico, com o HCG, né? Que é um medicamento, né? Para aumentar a produção de ALH. E com isso eu não tive problema com libido, não. Ok. No caso do Rodrigo, né?
Doutor, vamos passar aqui para o Rodrigo. É Rodrigo Adé? É isso? Pois não, doutor. Posso só falar um pouquinho em relação ao que o Hiroki falou? Primeiro que ele teve sorte e até inteligência em ter parado com o esteroide a tempo, né? Porque ele falou 3 anos e meio. Deixa eu explicar um pouquinho para a garotada como é que é o contexto do início do esteroide. Então, você pega um garotinho de 16, 17, 18 anos, magrinho, espinhudo, feio, aí ele quer conquistar aquela garotinha no colégio, vê que os amigos estão fazendo musculação, estão ficando fortes e bonitos, aí ele entra numa academia, não tem uma genética boa, e é importante já salientar isso, a genética é importante também no desenvolvimento. Aí o que acontece? O professor, entre aspas, e não vou dizer todos aqueles, os maus professores, oferece um produto milagroso, entre aspas, e que vai fazer com que ele cresça. Sim. Aí ele começa a ter o resultado, e aí é que começa o grande risco e começam os problemas. Ele falou em impotência sexual. É importante entender como é que isso funciona, né? Existe no centro da nossa cabeça uma glândulazinha do tamanho de uma ervilha chamada hipófise, que fica abaixo do hipotálamo. Esse eixo hipófise-hipotálamo é responsável pela fabricação de substâncias que controlam os hormônios, tá certo? Uhum. Controlam a fabricação dos hormônios e, obviamente, controlam também o testículo para fabricar a testosterona. Quando você injeta a testosterona exogenamente... É aquilo que nós estamos vendo no vídeo? Aquilo lá? Olha lá. Eu não estou conseguindo enxergar, mas na verdade não. Isso aí acho que é uma outra coisa. Na verdade, o que eu estou querendo falar é o uso exógeno, né? Aquilo que é feito de fora, tá? Então, o que acontece? O testículo passa a ficar preguiçoso, porque ele está vendo que está entrando testosterona de fora do organismo, ele para de fabricar. E com isso, você está interferindo nesse sistema. E, obviamente, com o tempo, você acaba paralisando definitivamente. Entendi. Eu tenho pacientes que ficaram impotentes, depois de anos e anos de utilização. O doutor está me pedindo que o doutor comente aquilo que está no vídeo. É que está muito longe. Eu vou pedir que o doutor se aproxime, por favor. Realmente está muito longe. Nem eu estou enxergando da distância que está. Aqui, por favor, pode colocar. Pode colocar. O que é isso? Eu acho que aí já está falando sobre o ADE, né? Sobre o ADE que depois nós vamos chegar lá na frente. Nós vamos. O ADE é um complexo vitamínico que foi criado mais ou menos na metade da década de 90, né, com o escopo de fazer com que aumentasse a parte nutricional de animais. Ele é pus. Aquilo já é uma das consequências da aplicação do ADE. Né? Então, o que acontece? Como o ADE é um complexo vitamínico diluído em óleo, os praticantes de musculação, quando eles percebem que existe, por exemplo, uma assimetria muscular, né, até por conta de treinamento errado ou genética não adequada, eles começam a aplicar esse preparado localmente. Isso é para ser usado internamente, organicamente, em vacas, né, em animais de grande porte. Só que no humano eles estão utilizando para preencher espaços. Então eles injetam na musculatura. Injetam o quê? Injetam o ADE. O ADE, que é a vitamina A, a vitamina D e a vitamina E combinados numa solução oleosa. Né? É o que se injeta em cavalos. É o que se injeta em cavalos para você melhorar o organismo. Quer dizer, ele é injetado intramuscularmente nos animais. Nesse caso aqui, ele é utilizado como se fosse uma escultura para preencher espaços. Né? E aí você já tem uma consequência gravíssima, né? Que é uma infecção, claro, olha só, isso tudo é pus, tá certo? Quer dizer, isso provavelmente foi feito sem higiene, sem nenhum cuidado, provavelmente uma substância paralela e falsificada, né? Normal de se fazer isso? Olha, isso não é um procedimento médico reconhecido pela Sociedade Médica aqui no Brasil. O ADE não é para ser utilizado dessa maneira, tá certo? Então já começa o erro aí. Né? Se algum médico estiver utilizando isso, ele está infringindo claramente o Código de Ética Médica. Isso não é um procedimento regular, não é para ser feito isso. Entendi. Esse é o grande problema. Muita gente que não é profissional aplicando esse tipo de substância. O Rodrigo aplicou ADE, né? E você, inclusive, na internet postava vídeos incentivando as pessoas a aplicar ADE. Antigamente eu fazia apologia, hoje em dia eu não faço mais não por conta desses vídeos. Agora, você aplicou onde ADE? No braço aqui. E hoje, doutor, por favor, doutor Bernardino, assim, o braço dele, o que é isso que tem dentro do braço dele? Você percebe que a consistência não é a consistência igual de um músculo, né? O que foi colocado aqui foi o óleo mineral, né? O óleo que dilui a vitamina A, a vitamina D, a vitamina E,
Isso foi colocado dentro da musculatura, ocupando espaços entre as fibras, no sentido estético, né? Uhum. Isso aí é puramente estético e complementando a utilização de esteroide anabolizante. É importante dizer que a ADE não é nem esteroide nem anabolizante, né? Ele é um expansor, ele preenche espaços, né? Então ele não tem o escopo de fazer mudar o metabolismo da célula local, né? E aplica com injeção. Exatamente, é aplicado com injeção. Você aplicou aqui atrás, aplicou aqui na frente e no outro braço. Também? Nos dois. E por que você parou de aplicar? Porque meu amigo pegou 30 pontos no braço, arrebentou, eu fiquei com medo, né? Isso é o mínimo que pode acontecer, porque se nós pensarmos que isso aí é um medicamento para cavalo, para animais, né? E uma parte disso cai numa circulação sanguínea de um humano, nós acabamos de falar que o fígado e o rim também são órgãos que eliminam e que metabolizam essa substância. Quando você sobrecarrega, você pode causar uma insuficiência renal, e aí você vai ter que, eventualmente, até fazer um transplante renal, pode provocar necrose hepática, edema cerebral, e infecções generalizadas, porque cai a resistência, você pode morrer por septicemia, amputação de membros, já temos casos de amputação de membros em que ocorrem extensas necroses de pele, né? Tem muita gente aplicando? Não. Eu agora deu um tempo, mas já tomei, né? Mas nunca tive problema qualquer, nem com queda de hormônio, nem com outro tipo qualquer de Queda de libido? nada disso. No caso dele, como é que é, doutor Bernardino? Bom, Gugu, é importante colocar que o esteroide anabolizante, ele tem a sua importância no arsenal médico, no tratamento de algumas doenças. Então, por exemplo, um astronauta fica 4 meses fora, no espaço sideral, e perde massa óssea, massa muscular, aí você vai colocar uma quantidade de esteroides anabolizantes. Por exemplo, a reabilitação de câncer de mama, pacientes portadores de AIDS que perdem massa muscular, pacientes que perdem os testículos por conta de cânceres ou acidentes. Então você tem uma indicação muito precisa médica. Agora, aí são as doses terapêuticas e que somente o médico, e aí que fica aqui o primeiro alerta, nenhum outro profissional de nenhuma outra área de saúde está habilitado e nem autorizado a aplicar medicações na dose terapêutica. Agora, para uma musculatura crescer da maneira que cresce nesse tipo de pessoa que pratica esporte, com certeza não é uma dose terapêutica. Eu te dou um exemplo, por exemplo, estanazolol, que é um dos mais utilizados, né? Você, num tratamento terapêutico, você usa em média 2 miligramas 2 vezes ao dia. As pessoas que utilizam de uma forma a fazer crescer a musculatura, chega a 42 miligramas de 4 a 6 vezes ao dia. Uma dosagem assim, realmente cavalar. E aí entra naquele problema, você altera o metabolismo hepático, aumenta o mau colesterol, diminui o bom colesterol. Que aparentemente... Agora, o caso dele, ele associou o esteroide anabolizante, como provavelmente havia alguma assimetria ou alguma alteração muscular, né, e isso vai muito do treinamento e da genética, ele se utilizou agora dessa técnica do ADE para fazer com que houvesse uma simetria muscular. Mas com certeza, ele falou até em controle médico, eu controlaria um paciente com as consequências que viesse ao meu consultório. Com certeza eu não prescreveria num paciente rígido. O que é paciente rígido? É o paciente normal, o paciente que está bem de saúde. E isso aqui é o que eu questiono, que é saúde, né? Então, o paciente está bem de saúde, não tem que usar esteroide anabolizante, né? Eu não vou prescrever isso para um paciente rígido, eu vou prescrever para um paciente que tem problemas de saúde. Se ele me procurar com a consequência do esteroide anabolizante, eu vou tratá-lo. Com certeza, um médico sério e ético não vai utilizar nem o ADE, que não é uma técnica reconhecida na medicina, e nem mesmo uma medicação. Se isso acontecer, lamento que algum colega faça isso, e peço que as pessoas denunciem aos órgãos de classe, porque isso não pode acontecer. Ô Forlan, dá para a gente ver o seu bíceps? Como é que tá? Você pode tirar a camiseta para a gente ver? Só um outro detalhe, Gugu, não há um incremento de força e nem de energia. Existe sim, o esteroide anabolizante sim, mas nesse caso não há incremento de força, né? Existe aí só um aspecto estético, né? Estético. Tem as duas coisas que tem que andar junto, né? Isso aí que tem que ser lembrado. A estética e a força. Não pode fazer um lado só, tem que fazer as duas coisas junto. Senão não tem validade, né? Mas falando, todo mundo está curioso para ver ele sem camisa, não é? Vamos ver, porque você aplicou aqui também, né? Aqui em cima também vai ter. No trapézio, né? Vamos ver. Tira a camiseta, assim, pra gente ver. As costas também tem. Você já que treina há tanto tempo, faz isso por prazer, né?
Ajuda. Realmente é... Olha o tamanho do homem. Tem uma fita métrica. Segura aqui pra mim, por favor. Uma fita métrica. Onde é que a gente mede melhor você e Forlan? Onde é que é a melhor parte pra gente medir? Rafinha, por favor, me ajuda aqui. É aqui, nessa parte? Da volta. Fica de frente para, por favor. Isto. Assim. Aqui, ó. Aqui nós temos 57. Já foi mais, né, Forlan? Já foi mais. Chegou a 65. Tô baixando. Agora, vamos tirar a medida daqui. Levanta o braço, Forlan. Isso. A Rafinha não consegue. Ela é tão pequenininha que ela não consegue. Agora, aqui em cima também tem, doutor? Pois é, trapézio, deltoide, né? Na Quanto? região Peraí. dos ombros, Peraí. né? Tríceps aqui na região de trás do braço, né? 130 centímetros. 130 centímetros. Depois você me traz aqui a mesinha, tudo. Agora, importante, o que tem aqui nessa parte dele aqui? O que tem, doutor? Provavelmente fez a aplicação da técnica, né, do ADE, né? Fiz a aplicação, né, junto com o anabolizante, mas eu faço um acompanhamento. Agora, dói se apertar? Se apertar, dói? Não dói, Não. sinto dor. No sinto momento nada, da aplicação, né? provavelmente dói, porque é uma injeção oleosa. Isso, naquele momento inicial, quando injeta a substância, como qualquer injeção oleosa, deve doer. Não é... Tipo assim, eu não sou um cara que faço a coisa... Eu já treino há bastante tempo, então eu não vou negar isso aqui, eu nunca usei nada porque eu estou sendo hipócrita se eu falar isso. Claro, né? lógico. Mas é o que eu digo, tudo, a gente faz tudo com acompanhamento e tem um objetivo. Se a gente quer alcançar aquele objetivo, por trás disso também existe, né, existe uma religião que a gente tem que seguir, que é noite, bebida alcoólica jamais, para não misturar. Tem gente que morre e tal, e dá um problema, entra na academia, já quer se afogar de anabolizantes, não existe. Há quanto tempo isso é uma coisa que leva anos. Você toma os esteroides anabolizantes há quanto tempo? Eu já treino há uns 10 anos, 10, 12 anos. Você tem quantos anos? Eu tenho 30, vou fazer 37. 37. E você, por exemplo, você faz isso por vaidade ou você faz isso por profissão? Eu faço por profissão e por vício já. Vício? Já ferro. Já ferro. Aí é parte muscular. É parte muscular. Agora, você disse com profissão, por quê? Você se exibe? Não. Eu tenho uma profissão de segurança, né? Uhum. Faz muito tempo também. E aí eu comecei a treinar e tal, e não parei mais e continuei na profissão. Né? E me ajuda um pouco, né? De uma certa forma, claro, né? E é isso aí. Eu acho que... Né, acho que tudo é assim. Tudo é no tempo certo, na hora certa. Nada de... Né, carro na frente dos bois não existe. Só uma pergunta curiosa. Certo, qual o número de camisa que você veste? Depende, né? Tem camisa que é difícil. Porque imagino que não tenha nenhuma camisa com a manga desse diâmetro. Realmente é meio complicado. Como é que você faz? Você corta? Como é que você faz? Não, geralmente eu mando fazer. Né? Manda fazer. Ou compro a maior que tiver. Ou às vezes até tem uma GG que tem uma forma maior, né? Doutor, você já viu Tranquilo. alguém maior do que ele? Já vi gente do tamanho dele. Existe uma psicopatia dentro da psiquiatria que se chama dismorfismo corporal, né? Então, aqueles que começam a treinar, e ele falou até a palavra vício, né? Começam a treinar, eles nunca estão satisfeitos, eles nunca estão satisfeitos. Então, ele está em 57, já esteve em 62, ele provavelmente vai tentar voltar a 62 e não vai estar bom.
não vai estar bom o 62, vai tentar o 63. E isso não tem limite, não tem fim, né? Então, é como as coisas andam, né? A dinâmica do que ele falou do vício, inclusive a própria agressividade aumenta, porque esse tipo de tamanho intimidaria outras pessoas, né? Numa segurança, né? E as pessoas, obviamente, ficam com receio, né? De brigar com uma pessoa desse tamanho. Com certeza. E, obviamente, esse tipo de situação vai criando aquela dependência, inclusive psíquica, né? Esse é um dos riscos, né? Que uma pessoa como ele em utilizar essa substância. Agora, eles que estão há 10 anos treinando, com certeza, é uma pena que eu tenho que te dizer, você vai pagar o preço por isso lá na frente, porque você é muito jovem ainda. Mas a gente faz as coisas já pensando... lá na frente você vai pagar o preço e fica o exemplo aqui para a garotada que quer ter a vida saudável. Eu acho que isso não é realmente o exemplo Ô, de saúde. Forlan, você viu aquele vídeo lá? Coloca para mim de novo. Você viu aquele vídeo lá? É de um rapaz. Explica pra gente. Um rapaz que teve alguma complicação. Pois é, provavelmente ali foi uma aplicação de ADE, que é aquele composto vitamínico oleoso, foi sendo colocado na musculatura para você preencher os espaços e eventualmente corrigir uma alteração estética, só que provavelmente foi feito com uma agulha contaminada, com um produto não adequado, porque também esses produtos são falsificados também, são comprados na internet, sem nenhum cuidado médico, sem nenhuma asepsia. Provavelmente, quando usa esteroide anabolizante, a imunidade cai, portanto, facilitam as infecções, e aí você vai ter todo um contexto levando a esse tipo de infecção. Isso é um abscesso drenado que pode necrosar tecidos, os nervos que passam ali podem morrer, ele pode perder a função do braço e até ter o braço amputado. Agora, no caso dele, não aconteceu aquilo com ele até agora, porque ele se utilizou de profissionais, entre aspas. Profissionais. Não claro, querendo. Lógico. Aquilo ali, por exemplo, é um guri que provavelmente não teve nenhuma instrução. Aí foi para uma academia, viu gente forte, se empolgou. Aí dá para ver pelo corpo dele que não tem nada a ver o que ele está fazendo ali, o que foi feito ali. Né, ele é franzino, né? Exatamente. Então, uma coisa que a gente vê que não, né? Não. Até óleo de cozinha eles aplicam, viu? Óleo de cozinha. Óleo de cozinha, óleo de automóvel, né? Porque às vezes. Porque o ADE é relativamente barato. É um medicamento relativamente barato. E muitas vezes esses garotos aí do interior não sabem. Então eles vão lá, pegam óleo de cozinha e injetam achando que vão fazer com que isso infle. Então, né? E outros riscos podem acontecer então, disso aí. Então o que acontece? Ali no caso, são pessoas que. O que é isso, hein? São necroses teciduais, tecidos que morreram, tá vendo? Aquilo é morte de pele, né? Aquele preto tem que ser debridado, tem que ser cortado e retirado, e provavelmente já há uma infecção generalizada ali. Então, né? O que aconteceu ali no caso? É né, com respeito mas é um guri que não, né, como é que eu vou dizer assim, que não... É o que eu falei, entendeu? Se empolgou e aí fez o troço sem asepsia, né? Você não se arrepende de ter feito? Não, na verdade, eu já estou acostumado com o meu corpo, né? Eu já estou vários anos e tal, eu até... Né, já me vejo até... Não é que eu me vejo pequeno, não é isso. Né, mas a gente já não... Você era pequeno? Você era magrinho? Eu era bem magro. Tem uma foto minha aí, pô. Tem uma foto dele bem magrinho. Até percebe que ele tem a cabeça menor, né? Tem Exatamente. Doutor, uma coisa, se ele quiser regredir, vamos supor que ele, a partir de amanhã, fala assim, olha, eu não quero mais parecer grande. Olha ele, olha a foto dele, antes. Isso há 10 anos atrás, né? Depois já com os músculos antes um pouco ali, né? Ali magrinho. Olha lá. E ele tem jeito de voltar a ser o que ele era, doutor? Olha, o esteroide anabolizante, que uma vez quando você para de utilizar, você perde aquilo que você ganhou. O grande problema é como sair essa substância oleosa que já está no organismo dele. Né? Você pode tentar remover alguma coisa cirurgicamente, não vai voltar mais o corpo a ser como era. O que pode acontecer é a pele ficar flácida, a musculatura ficar flácida, ele perdeu algumas funções musculares, porque isso aí está distendendo a musculatura, está aumentando, né? A massa no sentido do tamanho, do volume, são tumores isso, né? Não é bem massa muscular, são tumores, são bolas, né? E obviamente as consequências, o problema hepático, vocês que controla, faz os exames hepáticos, a testosterona, né? O rim, tudo isso, espero que pelo menos você procure alguém que faça os controles e que te avise a hora que você começar a alterar. Você faz? Faço. Faz? Tudo certinho, né? Dos rins, do fígado...
E espero que o médico te avise a hora que você tem que parar, né? Sim. Não, isso aí vai da pessoa, né? Mas a questão da diminuição do corpo, até tem como, claro, existe. Eu já fiquei bem menor, sem acontecer nada de pele ficar flácida. Esse tipo de coisa nunca aconteceu comigo. Você continua falando aplicando? a verdade, tá? Você continua aplicando? Não, atualmente Parou? não. Parei. O estágio que eu tô, se eu continuar mantendo e suplementando, mantendo o ferro, tranquilo, né? Não teria. Claro que dá um pouco de, como deu um pouco de queda, mas não é aquela coisa brusca, né? Quantos litros você aplicou? Quantos? Litros. Não sei se medem por litros. Aí eu acho que vai a quantidade de litros aí, né? Não. Porque aqui... pelo tamanho, é a quantidade de litros. Com certeza é pelo menos. Não, aqui eu não. É que você não somou nunca, né? Você nunca... Eu não somei nunca, mas eu não usei muito. Não usei muito. Usei, exatamente isso é feito para preencher espaço. Entendi. Espaços que às vezes a gente. Vem aqui não comigo, tem. Forlano. Doutor, por favor. Aqui nós temos exatamente uma amostra, doutor Bruno. Aqui atrás? Isso. Ok, deixa eu ver. Por exemplo, nós temos vários produtos que são aplicados. O que é isso aqui? Anabol. Anabol é anabolizar, né? Aquilo que eu falei. É um esteroide anabolizante, né? Tem alguns tipos aqui de esteroides anabolizantes. Então nós temos aqui o decanoto de nandrolona, que é um dos mais usados e dos mais baratos em academia. Para que serve isso aqui? Isso aqui também é um esteroide anabolizante. Esses são esteroides anabolizantes, são aqueles hormônios que eu falei de derivados da testosterona. Uhum. A testosterona é um hormônio masculino que incrementa a musculatura, né? E por isso que os homens têm uma massa muscular maior que as mulheres, porque eles têm a testosterona e a mulher não tem. Então, mas doutor, deixa eu fazer uma pergunta. Se existe o laboratório que fabrica este produto, alguém pode tomar isso aqui sem problema? Exatamente, isso não. São vendidos na farmácia e aqui tem um papel importantíssimo de uma instituição chamada Anvisa, que é a Vigilância Sanitária aqui do Brasil, e que controla com muito rigor isso. Hoje, se você vai numa farmácia comprar esse tipo de medicação, tem que estar com uma receita médica. Na receita tem que estar especificada a indicação, tem o CID, que é o Código Internacional de Doenças, quer dizer, explicando para que aquilo serve. Então, para que serve? Vamos ver. Então, por exemplo, se você tem um problema de crescimento, ok. Tá, então você vai dar um hormônio de crescimento. Você tem aqui a somatotrofina, o hormônio somatotrófico, que também é muito usado em academia. Tá. Então, você tem um problema de crescimento, você vai utilizar a somatotrofina. Uma reposição hormonal numa pessoa de 60, 65 anos, que tem uma quantidade de testosterona baixa, você pode fazer uma reposição hormonal. Uma alteração de testículo, um câncer, perdeu um testículo e você tem que repor aquela testosterona. Mas se eu quero ficar, parecer musculoso, não tem nada? Não. O médico sério não receita isso para você ficar musculoso. Tá? Isso vai ser receitado para algumas patologias. Para você ficar musculoso, você tem que comer direito, treinar e ter uma genética adequada. Essa é a fórmula correta para você ter saúde. Esse daqui o que é? Também. Metenolona que é? também. Só que esse já é um pouquinho mais caro, já custa um pouco mais caro. Isso já é mais sofisticado. Porque assim, quem usa isso em academia usa de várias formas, né? ou por pirâmide, né? São ciclos que eles utilizam. Eles dominam bem isso porque eles aprendem a dominar a substância. Equiforte. Né? Então, Equiforte. Isso aqui é importante. Isso aqui é uso veterinário. Isso aqui eu já chamo atenção para os pais. Deixa eu mostrar para É até bom mostrar, porque tem um cavalo na frente, chama Equiforte. É um produto sério, mas para uso veterinário. A gente até mostra aqui o nome comercial, né? O laboratório não vai ficar chateado com a gente, porque isso aqui é usado para animais, cavalo, gado, etc. Só que isso é vendido, logicamente, no paralelo. Porque você tem, por exemplo, cavalos que têm algumas doenças, por exemplo, vacas que deram à luz. Perderam energia, perderam massa muscular, você vai receitar um Equiforte. Né? Ou cavalos que, por exemplo, você precisa recuperar, cavalos que perderam massa muscular, quer dizer, tem uma aplicação animal. Entendi. E aí o que acontece? O pai encontra isso na casa dele, ele já fica sabendo que tem alguém utilizando. Então isso já fica um alerta para os pais. Né? Isso aqui é como se fosse uma deca. Doutor, acho que deve saber do que é que eu estou falando. Dose cavalar. Dose cavalar. Se você falar, você vai falar o nome comercial e aí não... Isso, uma deca Durabolin que é de uso humano.
certo? Só que isso é para Só cavalo. que em versão animal. Entendi. Imagina um cavalo que pesa. Então, agora você veja que isso no humano, né? Se você tem o fígado que metaboliza a quantidade humana, como é que você vai colocar uma quantidade de cavalo no organismo humano? O estrago que você vai causar no rim e no fígado dessa pessoa, né? E esse negócio aqui, Isso também é de uso veterinário, isso já é um complexo vitamínico, tem um hipertensivo também para aumentar a circulação e aumentar a respiração, também utilizado para cavalo. Se o cara Cavalos que perderam... tiver pressão alta, ele está perdido. Tem isso também. Tem isso também. A hipertensão é uma das consequências de quem usa esse tipo de substância. Já acontece mesmo, né? Já é. Você Qual tem pressão alta? A minha é normal. Normal. Porque a próprio volume que ele tem dos braços pode comprimir as artérias e eventualmente levar a um aumento da pressão arterial, né? Esse aqui, deixa eu ler, frascos para controle de doping. Isso nós colocamos como curiosidade para o seu espectador, para poder saber como é que isso é feito na Olimpíada. Esses são os frascos utilizados nos Jogos Olímpicos, né? Então você tem o frasco que coleta a amostra A, se der positivo, aí vai abrir a amostra B para confirmar a positividade da substância, né? Então a gente faz aqui o controle. Bom, depois nós temos aqui androgenol, que também é um esteroide de uso veterinário. Né? Você veja que também é para cavalo, para vaca, né? Aquelas vacas que ficaram adoentadas, né? Que tiveram infecções, tumores, cânceres, né? É importante alertarmos aos menores de idade, jovens, adolescentes, que não façam. Esse é o objetivo nosso aqui, exatamente isso. Que de forma nenhuma. Tomem cuidado, né? Aqui nós temos uma seringa, esse tipo de seringa que é utilizada para É uma seringa comum, encontrada no comércio, normal, na farmácia normal, o pessoal vai lá, compra, né? E aí realmente é difícil você ter um controle, porque a seringa é utilizada para várias substâncias, né? E aqui nós temos as substâncias, né? Mostrar esse aqui. Esse é tal do AD. Esse é o famoso, né? Você veja que ele tem uma consistência um pouco mais oleosa. É um complexo vitamínico A, D e E. Né? Isso também é para uso veterinário. Isso foi utilizado, conforme falei no começo da década de 90, para você melhorar uma vaca, o gado, o cavalo que tenha ficado adoentado, tenha perdido massa muscular, que tenha até de competição, que ele possa se recuperar. Então você aplica esse complexo vitamínico. Mas é injetado sistemicamente. É a única utilização dele. Oi? Misturado com alguma coisa? Tem gente que põe mais óleo, né? Alguns que, como ele, que aplica o ADE, acrescentam um pouco mais de óleo mineral para poder melhorar. E qual a diferença disso aqui com que nós trouxemos aqui travestis na semana passada que aplicaram silicone líquido? Pois é, então, esse é também um outro risco. O silicone, ele tem que ter também a certificação da Anvisa, né? O médico tem que estar preparado para fazer, mas tem gente usando silicone comercial. Mas isso é a mesma coisa? Não, são duas coisas diferentes. Duas coisas diferentes. Esse aqui é o Crescer de uso veterinário. Também é um esteroide anabolizante de uso veterinário também. Você veja que para animais de grande porte, isso é largamente utilizado, né? Inclusive para você incrementar o gado de corte, né? Você tem aí algumas utilizações aí na veterinária e na agronomia, no gado, etc., na pecuária. Né? Então, quer dizer, mas também controlado por veterinário, porque existe uma dosagem para isso, não é porque é cavalo que você pode dar indiscriminadamente. Isso é tipo um GH, o Crescer. É que nem a somatotropina, GH, só que tem o humano e tem o animal. Que é o hormônio de crescimento. Disso aqui, o que você já tomou? O que eu conheço daqui? Eu conheço... O que você já tomou? Tá, eu conheço... Já tomou esse? Esse eu uso direto. Esse é o de aplicação local, né? Porque eu já usei direto e agora não estou mais tomando, né? Que mais? Não sei se o doutor tem alguma coisa contra mim. Não, pelo contrário. O doutor não tem nada contra ninguém. Nós estamos orientando aqui. Ele está alertando principalmente. Porque ele está dizendo que eu uso direto, né? Eu tenho certeza que você... Nunca tomei na frente dele, né? Então... Eu tenho certeza que você, como pessoa, como cidadão, como ser humano, você também tem vontade de alertar o jovem para que ele não entre nessa ciranda. A reportagem a entrevista que a gente está fazendo aqui é no sentido de alertar. Exatamente. E quem tiver sua opinião usando, é muito importante. E quem estiver usando, saber fazer ou não fazer, né? Que é melhor. Né? Só uma coisinha, a somatotrofina, tanto a de animal quanto a humana, ela pode causar diabetes e câncer de pâncreas. Então você veja que também
é uma bomba relógio isso, né? Isso aqui compra-se na farmácia facilmente? Pois não, facilmente não. Isso é vendido na farmácia, porém existe um receituário específico, tem que ter o Código Internacional de Doença, o médico tem que prescrever e tem que ter um farmacêutico. As grandes redes têm um farmacêutico de plantão, as farmácias sérias, e que exigem que a receita esteja conforme para que ela venda. Tanto é que é o farmacêutico que dispensa o remédio. Né? Então, se isso não acontecer, denuncie o Conselho Regional de Farmácia, o Conselho Regional de Medicina, os órgãos que controlam isso, porque é dessa maneira que tem que ser vendido esse produto. Oxandrolona é muito popular, não é? Esse também. Esse é um produto relativamente barato, facilmente encontrado no mercado. Né? O grande problema é que muita gente compra pela internet. É verdade. E nem sempre o que tem dentro é o que realmente tem. Às vezes tem farinha, tem pó de mármore, tem uma série de coisas que eles colocam. Também é um esteroide anabolizante. Isso é muito usado no feminino. Mas é proibido, não é? Não, veja, ele tem a sua utilização na medicina. Ele é proibido dessa maneira que eu te falei. Quer dizer, ele não pode ser aplicado por nenhum outro profissional que não seja médico e tem que ser dispensado pela farmácia sob um controle rigoroso com as regras que a Anvisa colocou. Né? E esse aqui é um hormônio de crescimento também? Não, isso aqui é muito utilizado, conforme ele falou e conhece bem, pelas mulheres. É um esteroide anabolizante. Só que na mulher causa... até para falar para as meninas aqui, barba, né? Quer dizer, a mulher barbada do assim, circo. Não né? existe anabolizante feminino. Não existe. Não existe. Não, só masculino. É porque é um hormônio masculino, né? Então, como não existe nenhum tipo de anabolizante feminino próprio para a mulher, existem os de mais baixos, né, ganhos para mulheres, né? Assim como tem elas usam isso, podem usar isso. Elas tomam como cápsula ou injetam? Não, ele é cápsula, né? Cápsula. Isso tem manipulado e é feito, né, na farmácia e tal. E também tem o estanazolon, o Istron, Que é o estro. que é a mesma Eu coisa. estou perguntando isso São coisas que são feitas para marcar, delinear o corpo e anabolizar um pouco, no caso, coxa, né, glúteo. Olha, Eu acho que o mais importante, Gugu, para a gente passar e fixar a mensagem, é para o menor de idade. Cuidado, ele não pode tomar nada. Quando ele chegar na academia, o professor, entre aspas, falar que tem uma coisa milagrosa, entre aspas, fuja Não, isso dele, não existe. conte para o Nada, pai. nada. Os pais têm que estar alertas. Eu acho que tem que ver realmente quando o filho começa a ficar espinhudo, fortinho, cabelo quebradiço, na menina começa a alterar a voz. Né? Então são já sinais de que ele está fazendo academia, mas está utilizando alguma coisa escondida. Vai lá no armário, dá uma checada e vê se tem alguma coisa estranha. Eu acho que o mais importante é isso, que o pessoal, a garotada, a menor de idade, se deixa encantar pelos resultados e por pessoas que prometem coisas que lá na frente ele vai pagar o preço. E ele concorda comigo. E outra também, que, assim, ó, tem muita gente que toma o produto, mas não vai para academia treinar. O que acontece? Sobrecarrega o corpo, pode dar uma coisa instantânea na hora. Então, é a conclusão que a gente tira daqui. E além é o seguinte, disso, né, não é para tomar nada disso. Nada disso. Né? Não é para tomar Isso nada. é para usar. É para academia. É para o médico usar quando ele achar que deve e receitar para doenças específicas. Ponto. Agora, e mais nenhum outro profissional pode usar isso. Quiser ir na academia, vai na academia, fica à vontade, treina. Se alimenta puxa bem, ferro. treina, descansa. Bom lembrar que quem usa não pode, né, infelizmente usam, né? Tem gente que usa, né? Então quem usa evita beber álcool, evita tomar bala, aquela se você bala de beber Navy, álcool? isso aí. Muita gente acontece problemas, mortes e tal. O que a mídia cai em cima? Anabolizante. Mas nem todo caso o anabolizante provocou a morte do indivíduo. Isso também pode acontecer com a mistura de outras drogas, né? Isso é fato, Luca. Eu queria dar um dado aqui para o público saber, isso a gente tem notícia porque nós estamos no meio. Nós temos uma morte por mês no estado de São Paulo em academia. Nossa. De jovem. Todo mês morre um garoto, no mínimo, por conta da utilização desse tipo de substância. Então, isso é bastante assustador, né? Então, eu acho até que quem pode falar bastante isso é o Enzo, que ele esteve dos dois lados. Ele sentiu as consequências disso e ele hoje é um exemplo porque ele está passando para nós uma série de coisas que o jovem pode captar, só né? uma questão para esclarecimento aqui. Se você beber uma cerveja, ingerir álcool, o que acontece? O que vai acontecer? Né? Vamos supor que eu estou fazendo um ciclo de anabolizante e estou treinando. Né? O que eu tenho que fazer? Qual é a coisa certa? Uma boa alimentação bem balanceada, um acompanhamento médico e um treino e um sono. O sono é principal. Né?
mas o que é que eu vou... com a bebida junto, vai sobrecarregar o fígado, pode desencadear problemas assim que podem ser instantâneos, vários tipos de problemas, né? E não só a bebida, né? É que tem gente que eu falei, tem essa gurizada aí que tal, quer ficar forte rápido, que vai para academia, utiliza, tem facilidade, que são de classes médias altas, tem mais facilidade para conseguir o produto, acaba misturando com outros tipos de drogas, que são bala, doce, essas coisas que aceleram o coração e que na academia, no fazer exercício, pode provocar uma consequência grave, como já aconteceu, que eu sei. Até uma parada cardíaca, né? Mas o Enzo, doutor, eu só que o Enzo... O Enzo eu conheci antes e depois, né, Enzo? O Enzo eu conhecia quando ele praticava o esporte dele, ele era realmente enorme e teve todas essas consequências, né? A gente acabou ficando amigo de outras situações e hoje eu fiquei contente de vê-lo aqui, bem, né, com a saúde praticamente recuperada e realmente ajudando a gente na luta contra esse tipo de prática, né? Enzo, deixa uma mensagem para o jovem que está nos assistindo neste momento e que está pensando em tomar anabolizante. Eu acho importante o jovem ter consciência, porque o que acontece? Às vezes ele pode fazer uso de pouco anabolizante, ter uma desritmia hormonal, e isso também ocasionar sérios problemas. Então, o meu conselho para o jovem, para o adolescente, que não entre nessa, porque durante a minha carreira, muitos colegas do esporte acabaram perdendo a vida, acabaram tendo doenças sérias que não tiveram mais jeito de superarem. Então, o recado que eu deixo para os adolescentes, não entrem nessa. Eu acho que a melhor maneira de nós combatermos a droga é através do esclarecimento. Então, não usem, não entrem nessa, porque pode ser um caminho sem volta. E essa é a nossa intenção neste programa. Obrigado, doutor. Obrigado a todos vocês que vieram aqui. Abraço. Obrigado. Muito obrigado.